Cristóvão Teza, Folha de Rosto, take 1. Há quem diga que a literatura está vivendo uma ressurreição do realismo, né? Uma espécie de re-realismo. Isso é verdade? Isso é verdade? Que re-realismo é esse? Esse é um tema terrível, né? A questão do realismo, aquelas categorias tão monumentais da literatura que a gente apanha quando tenta agarrar com as mãos e dizer o que é o realismo, o que é. A literatura inteira é um processo de representação da realidade, quer dizer, ao longo da história. E a gente pensar sobre um realismo, a volta do realismo, talvez seja uma pergunta muito brasileira, muito específica da nossa história literária do século XX para cá, em que isso parece mais ou menos evidente. Porque talvez se você olhar na história da literatura americana ou inglesa, essa pergunta não faz sentido. Quer dizer, o romancão realista nunca saiu de cena, inclusive na alta literatura, né? Agora, nós tivemos o realismo entre nós, a história do realismo entre nós, ele foi cheio de percalços, cheio de idas e vindas, no próprio sentido do Brasil buscar a literatura como representação do país. Era uma preocupação muito forte, quer dizer, o Brasil é muito preocupado com a própria ideia de sua própria formação, né? A gente sempre vai, vira e mexe, relendo Raiz do Brasil, formação da literatura brasileira, formação do homem brasileiro, cultura brasileira, o que é o brasileiro, né? O poema do célebre do Drummond, o que é o brasileiro, né? E o brasileiro existe, essa questão, e isso repercutiu na literatura. Então, acho que você tem, da fundação da prosa brasileira do século XIX, você pega o caso do José Alencar, que era uma tentativa o projeto dele era de retratar o país. Era um projeto realista, entre aspas, né? Você tinha que inventar, naturalmente, um retrato do Brasil em que, por exemplo, o negro está ausente. Mas ele colocou o índio ali, um índio idealizado, um índio que o europeu gostaria de ver no Brasil. E que isso aí foi um projeto de todo o período de Dom Pedro II, quer dizer, toda a história de uma representação. Depois você tem o caso desse assombro que foi Machado de Assis, que até hoje é o mistério saber como o Brasil produziu naquela fazenda que era o país, no final do século XIX, o escritor da estatura do Machado de Assis. Aí já é uma literatura de cabeça urbana, uma literatura mental, em que a última coisa que talvez preocupasse o Machado de Assis, pelo que se lê dele, é o que é o brasileiro, o que é a cultura brasileira, o que retrata eu quero fazer, né? Na verdade, estava interessado nas cabeças. A gente pegar os textos de Machado de Assis são raríssimas, quase ausentes, qualquer descrição da natureza brasileira, qualquer descrição do exótico. Ele absolutamente não se interessava, ele não colocava o olhar dele nessa direção, que era tradicionalmente uma imagem muito forte e continua sendo para identificar o que é o Brasil, né? Nós gostamos de nos identificar de alguma forma secreta, misteriosa, subterrânea, como um país exótico, um país da natureza, um país das árvores, um país de instintos primevos, de algum sentido assim quase que mágico, transcendente do termo. Isso aí é uma imagem muito forte que nós temos, corre por baixo dessa visão. E o Machado vai numa direção completamente contrária. Não por acaso a herança dele era uma herança inglesa. Ou seja, ele foi buscar a fonte da literatura dele no Sterne, em escritores, na narrativa inglesa, né, psicológica inglesa, mas ele deu saltos. Ele escreve um livro como o Memórias Póstumas de Brás Cubas, possivelmente um dos maiores livros das Américas no período, e antecipa formas narrativas, antecipa uma visão de mundo que só no século seguinte, né, anos depois, que começaria a ficar um senso comum na literatura. Então aí a gente tem duas vertentes do Brasil. Acho que você tem uma vertente machadiana e uma vertente alencariana, né, que são duas fundações. Uma urbana, outra agrária, rural. Outra imagem do Brasil ligado muito à terra, à sua identificação, à sua identidade. Outra completamente despreocupada com a sua identidade, ela com uma tendência, com uma busca universalizante. A ideia do que é a cidade, né? A cidade tende a jogar o homem, a tirar essa identidade enraizada e colocar como o homem se digitaliza, ele vira uma entidade mental, né? A cidade faz muito isso. E o Machado é essa vertente.
O realismo mais antigo queria retratar o homem, a sociedade em sua totalidade. E o realismo atual quer retratar o quê? Falando como não especialista, é a minha própria visão. Claro, o realismo do século XIX tinha uma pretensão cientificista, em boa parte. Assim, no sentido de dar conta de um projeto englobante para entender a sociedade humana. Então, Balzac ele queria replicar o mundo de modo a dar um retrato fiel do que é. Se a gente na vida pessoal vive fragmentariamente, as coisas são todas aos cacos, todo dia você tem que juntar os fatos, pegar o jornal para ver o que está acontecendo. O romancista do século XIX, ele apresenta um painel para o leitor, diz, olha, as coisas são assim, tem começo, meio e fim, dá para você entender exatamente as motivações, então tem uma base cientificista nisso aí, em algumas vertentes do realismo, né? Aí no século XX, ao lado dessa produção, digamos, de marca mais tradicional, como o romance social, o romance você tem os grandes individualistas, que são a ideia de se criar como dar sentido ao caos do mundo a partir de uma visão pessoal que não conta com um fechamento exterior. Quer dizer, nós estamos sozinhos, Deus não é uma categoria que eu tenha, que possa levar em consideração, porque senão eu vou escrever um livro de fé, um livro religioso, a ficção não faz isso. A política também não é, eu não posso fechar com nada, eu estou sozinho. E um romance realista nesse sentido, ele cria uma hipótese de existência, uma aventura de existência que apresenta para o leitor, sem fechamento, né? Será que o realismo atual ele recuperou um pouco do egocentrismo romântico? Talvez, eu acho que não tanto hoje, porque já hoje tem talvez isso defina bem a literatura anos 60, beatnik, a literatura da contracultura. Aí sim, você tinha um egocentrismo romântico. Hoje já tem, esse individualismo hoje, ele já é eivado de uma certa, não diria cinismo, mas uma descrença. Você não se joga mais de cabeça nas coisas assim, já é bem mais frio. Parece que a gente já sabe mais hoje. A geração anos 60 e 70, ela tinha todos os defeitos do mundo, mas não era cínica. Ela acreditava profundamente nos seus projetos, acreditava tanto que teve alguns jovens de 18, 19 anos que pegaram armas para derrubar a ditadura militar, como se isso fosse possível. Você olha de longe e diz assim, esse projeto é absolutamente absurdo, eles jamais ganhariam isso aí. Não tinha nem a mais remota chance. Você olha, todos os sinais indicavam que era uma coisa de louco. Você juntar 50 pessoas lá no Araguaia e achar que você ia derrubar o governo militar. E, no entanto, eles iam. Quer dizer, muita gente, ainda mais inocência, num projeto pessoal romântico e tal. Eram sonhos malucos. Hoje, ninguém mais teria uma ideia dessa, é idiota. Naquele tempo não era, você tinha isso. Então era um romantismo mais atirado. Hoje eu acho que a literatura caminha para um meio mais reflexivo, que é o espaço dela também, né? Para que serve a literatura diante do império do cinema, por exemplo? O poder da imagem, o poder das histórias. De que forma ela pode ser... de que forma nós, escritores, podemos dizer aquilo que o cinema não consegue dizer? De que forma? Pois é, eu penso que o cinema, a literatura tem que ocupar um espaço de recuperação, por exemplo, filosófica, reflexiva, de existencial, num sentido reflexivo mais denso, mais pessoal, de solidão mesmo, né, eu vejo que você pode fazer um retorno para um tipo de discussão de questões aprofundadas que a imagem às vezes não consegue dar conta. Não consegue. Nesse sentido, o cinema é muito mais realista, né? O cinema é brutalmente realista. Você escreve, você faz uma pessoa levantar e abrir uma porta, dá 5 passos na literatura em uma frase.
E o leitor tem que descobrir qual é a roupa que ele está, qual é a cor do sapato, tudo isso aparece. Tudo isso é o leitor que decide, né? Você diz, a literatura é muito pobre de descrição, o leitor que constrói essa imagem. O cinema, isso é impossível. Um exercício aqui que eu acho que não vai dar certo, mas enfim. Se literatura fosse pintura, como que seria o realismo do século XIX e como seria hoje? Sabe? Que categorias? Não, século XIX, na pintura, você tem o Courbet, você tem aquela literatura, digamos, a pintura fotográfica, né? A ideia de pintura fotográfica nunca é fotográfica, né? É sempre outra coisa. A literatura, digamos, o realismo hoje contemporâneo seria mais impressionista, né? Mais, talvez eventualmente conceitual, né? Bem que não dá, eu escrevi, engraçado, tem um livro que eu mergulhei nessa questão, que é O Breve Espaço, é sobre a história de um pintor, né? E eu apresentei alguns contos como se fossem quadros. Então tem o nome do conto, tela, tal, e aí tem uma história para o sujeito ver lá e tal. É uma missão impossível, né? Essa relação entre as duas linguagens. São linguagens substancialmente distintas. Mas eu acho que se fosse para me definir como um pintor, eu seria um pintor impressionista. Ou, talvez não, talvez assim, eu gosto do realismo, eu acho que essa herança clássica porque essa diferença de narrador em terceira pessoa e primeira é puramente gramatical. Na verdade, todo narrador está de fora. Ele tem você, quando escreve em primeira pessoa, na verdade, você está representando, você está se duplicando ali, né? Se você não tiver essa distância, você não está fazendo literatura, você está fazendo uma carta para alguém, é parte da vida, não é parte da estética. É uma confissão pessoal, etc. Então você se afasta, né? Mas é uma boa pergunta essa. Será que o realismo atual ele tem também uma vitimologia, uma traumatologia, uma ideia de tratar de traumas pessoais e particulares e tal? Olha, eu acho que tem vários planos aí. O primeiro, se existe uma tendência a isso, sim. Eu acho que existe uma tendência em função daquilo que eu falei, que é o império da internet, a absoluta avenida que se abriu para qualquer pessoa contar a sua própria vida, escrever, fazer a sua história. Quer dizer, isso virou um dado universal. Todo mundo tem um blog, todo mundo... ou seja, a tentação de se fazer isso aí é grande. Segundo, não há culpa. Isso aí, se eu me lembro da infância, era meio vergonhoso. Eu chamava meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Você tinha uma noção hierárquica em que o meu espaço era pequeno. Eu não posso ficar me metendo a besta. Sabe? Há alguma coisa vergonhosa em aparecer. Isso foi muito forte para a minha geração. Era uma geração mais reprimida. E muito mais para meus pais e avós. Quer dizer, era na base da pancada. Então, você falar de si mesmo tinha uma coisa intrinsecamente vergonhosa. De repente mudou tudo. Na verdade, você deve falar de você mesmo. Ou seja, os processos sociais, mesmo pelos movimentos das minorias étnicas, a questão do negro, da mulher, dos direitos gays, etc., tudo isso aí abriu uma caixa gigantesca de liberdades individuais, de coisas extremamente justas. Quer dizer, pessoas que foram obrigadas a calar e que agora têm todo o direito de gritar. Aquela amarra hierárquica que segurava as pessoas, ela meio que se dissolveu, ela está bem mais frágil, né? Então é uma mudança notável de comportamental. E a literatura, como tem um ouvido amplo, ela capta isso aí. Ela tem Agora, a ideia de traumatologia como sintoma literário, é preciso lembrar uma coisa universal também. Eu sempre brinco e digo, a infelicidade produz literatura. As pessoas escrevem porque são infelizes. As pessoas felizes não escrevem, elas vão para o cinema, elas namoram, elas se dão bem com a família, elas participam de clubes, elas são sociáveis, elas leem livros, gostam de ver filme, tal. Os infelizes é que se trancam no quarto e vão escrever. Então a literatura é feita de trauma. Mas para a coisa não ficar muito trágica, eu digo assim, que do mesmo modo que a infelicidade produz literatura, a literatura produz felicidade, né? Depois ela dá o retorno.
José de Alencar nasceu em Messejana, no Ceará. Por suas fotos mais conhecidas, pode-se pensar que ele era um velho, mas morreu com apenas 48 anos. Pelas fotos também parece um sujeito antiquado e conservador, e na política ele era mesmo. Mas na literatura, Alencar foi um revolucionário. Ele fundou o romance nacional e colocou o Brasil como personagem principal de seu projeto literário. Falou sobre várias regiões do país: o sertão nordestino, o litoral cearense, o Pampa Gaúcho, o interior de São Paulo, a zona da Mata Fluminense e sobre a capital do Império. E em seus 20 romances recontou a história nacional. Começou antes de Cabral. Falou sobre o encontro entre índios e brancos, a ocupação do território e a vida urbana do seu tempo. Ele foi o primeiro a dizer: Brasil, mostra a tua cara. E por uma grande coincidência, seu apelido era Cazuza. Quando pensamos nos livros para as crianças, é muito comum pensarmos em fantasia, em personagens inventados, cheios de encantamento e poderes mágicos. Mas se nos dedicamos um pouco mais ao acervo de livros para as crianças, podemos encontrar muitos outros livros que permitem outras experiências literárias. Uma delas é o mergulho nas experiências humanas em situações reais, que apresentam dilemas e emoções que, mesmo em histórias de ficção, podemos jurar que aconteceram de verdade. Este é o caso de Birigui, de Maurício Meirelles e Odilon Moraes, dois brasileiros que nos fazem ter orgulho dos livros que temos por aqui. Birigui nos encanta desde a capa. As imagens e a própria capa em tons de terra e esse título que lembra as marcas de ferrete em pele de animal, nos envolve numa história de um menino que precisa fazer sua primeira caçada a animais selvagens, como uma espécie de um rito de passagem. Meirelles, com sua escrita, nos envolve neste mundo agreste, num cotidiano rude, e mostra a vida de Birigui, que parece não se encaixar por sua sensibilidade às demandas desta vida e às expectativas de seu próprio pai. As imagens de Odilon, neste livro, são feitas em grafite, neste papel craft, e tem alguns tons de branco. Permite ver a secura deste ambiente. E também, de modo muito realista, nos faz presenciar uma situação e uma emoção de quem pode ter ficado na mira de uma arma. As imagens de Odilon nos jogam para dentro dessa história, nos faz cúmplices de Birigui, e com ele sofremos, nos angustiamos e no final nos surpreendemos com o desfecho que ele consegue conquistar. Eu escrevo aqui, esse canto aqui é o meu canto de escrever. Eu fiz uma reforminha, que isso aqui era parte da área de serviço, fechei uma porta aqui, abri aqui para a sala, e então é nesses 2x3 aqui que eu tenho meu sossego para escrever. O planejamento, um romance leva assim uma maturação de anos às vezes. Tem uma ideia na cabeça, uma pequena imagem, e aquilo fica caraminholando, e de repente eu pego uma ideia, assim, um esboço narrativo, e finalmente aparece uma primeira frase, parece o tom do livro, tipo de linguagem, e aí eu começo no papel. Fica tudo na cabeça. Só ao longo da escrita, eventualmente, eu faço algumas anotações que me ocorrem durante o momento da escrita, do desenvolvimento do livro. Mas nunca o livro termina ou fica da maneira como eu inicialmente imaginei. Ele sempre se transforma numa outra coisa. É um processo muito curioso. Mas eu não consigo começar se eu não tiver uma âncora de segurança, digamos assim. Para mim, a estrutura, o arcabouço narrativo é uma espécie de segurança para mim. Aí, depois que eu começo, isso vai se modificando, às vezes completamente,
mas eu preciso ter aquela segurança inicial. Essa é a pergunta mais difícil, atualmente, porque eu não sei mais fazer outra coisa, eu não consigo me imaginar não escrevendo. Por que eu comecei a escrever é um dos mistérios, né? Saber o que a gente tem E eu não fui um escritor precoce. Às vezes eu esbarro com os textos meus lá dos 18, 19, 20 anos, eu quero morrer, né? Eu rasgo tudo, dou um sumiço naquilo. Eu levei tempo para amadurecer minha linguagem, mas eu realmente não sei. Só que esse processo é começar a escrever e começa a levar a sério, e você mexe com linguagem, mexe com cabeça, mexe com a própria identidade pessoal, a maneira do que você é, aquilo vai transformando a gente, né? Você não consegue, no fim, eu começo a calcular o tempo que eu já passei, em vez de estar vivendo normalmente como todo mundo, trancado, escrevendo e produzindo livros que ninguém solicita, que você mete a cara porque quer. É uma coisa meio de louco, porque eu sempre brinco, né? Nos classificados nunca tem assim, contrata-se um escritor, precisa-se de um poeta. Não, ninguém quer saber. Né? Um encanador é muito mais útil do que um escritor. E, no entanto, a gente mete a cara. E é uma viagem meio sem volta. Oi pessoal, aqui é a Joeli Veto do Livros e Bolinhos e hoje eu vou falar um pouquinho do livro Filho Eterno, do Cristóvão Teza. É um livro nacional e eu diria até um pouquinho autobiográfico, que conta a história de um jovem escritor que vira pai. Só que ele vira pai de um menino com síndrome de Down. E ele não só não esperava, como ele não desejava isso de forma alguma. O livro foi lançado há mais ou menos 10 anos e é muito, muito, muito impactante, forte, eu diria até cruel. E em muitos momentos eu fiquei, sabe, com aquele peso assim, tipo, cara, eu não consigo seguir, não consigo ler. Mas eu não desisti, não porque o livro é ruim, de forma alguma. A escrita do autor é maravilhosa, deliciosa. Mas ao mesmo tempo as coisas que ele joga na nossa cara são tão fortes que você fica, calma, pera, será que eu tô me identificando? Que tipo de monstro eu sou? E óbvio, acompanhar um pai que de certa forma tem uma rejeição pelo filho por conta de uma deficiência, como a síndrome de Down, que na época que se passa a história, lá no início dos anos 90, era uma coisa ainda meio mística, né, conhecida ainda como mongolismo, é muito difícil. Principalmente porque aquele cara, ele se consola com o fato de que talvez a filha dele morra em pouco tempo. E aí, com o passar das páginas, com o passar do tempo, com o passar dos capítulos, nós vamos conhecendo mais do Felipe, que é o filho, entendendo um pouco mais da cabeça do pai. E aquilo que eu achava imperdoável no início, acabou se mostrando uma viagem de autodescoberta do protagonista. Então, assim, é um livro duro, mas que também traz uma doçura junto com o filho, né? Que é esse filho eterno. Eu recomendo pra todo mundo, porque esse choque de realidade, essa sacudida que ele dá na gente, acaba valendo muito a pena quando a gente chega no final. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui! Súbito, a porta se abre e entram 2 médicos, o pediatra e o obstetra. E um deles tem um pacote na mão. Estão surpreendentemente sérios, absurdamente sérios, pesados para um momento tão feliz. Parecem militares. Há umas 10 pessoas no quarto e a mãe está acordada. É uma entrada abrupta, até violenta. Passos rápidos, decididos, cada um se dirige a um lado da cama, com o espaldar alto. A mãe vê o filho ser depositado diante dela, ao modo de uma oferenda, mas ninguém sorri. O ponto mais importante, quando uma criança nasce com síndrome de Down, é o momento da notícia. É quando o médico conta para os pais que o filho tem síndrome de Down. Lá nos anos 80, e fora do eixo Rio-São Paulo, era uma coisa abominável. Tudo indica que nós podemos estar diante de um caso de mongolismo. Quê? Uma síndrome conhecida também como síndrome de Down. Eu fui a Curitiba, conheci o Teza, conversei com ele, conheci a família dele, entendi o drama que ele retrata no livro. É um livro na terceira pessoa, onde ele conta a história desse homem, que na realidade é ele,
né? É um relato da experiência que ele viveu. O filme tem 3 eixos principais que são baseados em Copas do Mundo. No livro ele tinha essa relação com o futebol também era uma subtrama, mas era baseado no time do Tesa e do filho, que era o Atlético Paranaense. Então a gente mudou para a seleção. A outra grande mudança foi trazer a personagem feminina, a mãe. Eu tentei falar com você 1 milhão de vezes, você nunca me deu bola. Pra ela, o Fabrício não passa de um problema e você dando apoio. É só pra ela? Que? E no livro não tem isso. O Tesa cita a mulher, a mãe dessa criança, muito poucas vezes. E eu precisava, para que o público tivesse um entendimento, para que a gente olhasse aquela família e, de certa forma, nos identificássemos com aquilo, eu precisava fazer uma família de fato. Calma, deixa eu pegar aqui, ó. Posicione a base de vidro sobre o seio. Seu seio. É, vou te mostrar, vou fazendo bem certo. Vou fazer uma vez. Olha, eu vou fazer com seu pai. Vai tá sugando. Não tá sugando sim, porque não é seu peito, pra você não saber que tá sugando. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Para falar de realismo, falar do que a literatura pode fazer que nenhuma outra arte consegue, talvez um bom começo seja esse, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. É uma novela perfeita, é uma belíssima história, estritamente realista à maneira clássica do século XIX, um narrador de fora, e que acompanha a doença e os últimos dias de um alto funcionário chamado Ivan Ilitch e que de repente começa a enfrentar o momento da morte. E é um livro fantástico, tem uma edição muito bonita, edição da editora 34, tradução do russo Boris Schneiderman, que é muito especial, inclusive com um pós-fácil dele. E Tolstói é um monstro da literatura universal, Guerra e Paz, Ana Karenina. Então, se alguém vai entrar em Tolstói, pode começar pela Morte de Ivan Ilitch, que não para mais. Você vai ler tudo que ele escreveu.